Esse é o 12º episódio do Cult. Eu sou o Chinelo. Eu sou Rola. Esse é um episódio muito especial. É o nosso especial de Natal. Ho, Você ho, pode estar se, ho! você pode estar se perguntando, nossa, é maio? Por que vocês estão lançando o especial de Natal agora? Bom, querido ouvinte hipotético, nós pretendíamos lançar um em dezembro e não deu certo, por questão de conflitos de horários. E aí, como nós estamos no meio de uma pandemia global e muitos de vocês não vão chegar ao Natal, a gente está lançando em maio para garantir. Então hoje a gente vai falar do especial de Natal do grande filme chamado Silent Night, Deadly Night, parte 2, que eu não sei como traduz para português. Como traduz? É Natal Natal Sangrento? Sangrento 2, O Retorno Retorno Macabro. Macabro. O título mais genérico que você pode adicionar. Pior só se fosse A Vingança. Assim, Mas é. Retorno Macabro pelo menos diz que é de terror, né? Se fosse Retorno Brutal seria de ação. Se fosse Vingança aí seria ambíguo, de fato. Mas é hoje, nesse dia de dólar a R$ 5,86, Tava 5,97 chegando. antes. Agradeça ao Papai Noel que baixou o dólar para você. É legal que quando a gente falava que ia chegar a 6 era uma piada. Algumas pessoas têm poder de previsão e não sabem, Chinelo. Pois é, né? Algumas pessoas somos a gente. Mas é, chegou a 5,96, acho que até o final do mês chega a 6. 5,96 é só a alta histórica mais alta que já existiu pro real. Se você estivesse perguntando que número de Pokémon é esse, é o Galvântula, é uma aranha amarela de elétrico. Rumo ao Clang, Pokémon número 600. O Hexa é nosso, Pelo menos isso, né? pelo menos isso. Em alguma coisa a gente tem que ganhar. É. Se bem que a gente Tava... aparentemente já ganhou no presidente mais inepto para combate contra o coronavírus. Exatamente por isso que como vai ter gente que não vai chegar ao Natal, a gente está fazendo agora em maio. Garantir o Espalhe esse maior número. podcast para todo mundo que você conhecer, que seja obeso e maior de 60 anos, tenha doença do coração, tenha diabetes, tenha bronquite asmática, tenha transplante de pulmão, que mais que é fator de comorbidade? Ou qualquer outro grupo Que seja, de. Ou que seja qualquer do risco norte. normal, Se for porque do também não norte, vai já ter fudeu. label. Já conta para todo mundo. Se for motoboy, Isso. É, motoboy tá ótimo. pelo menos eu não tenho que pagar o conserto da moto, né? Acho um caixão mais caro. Né? Mas a COV é coletiva, então deve ser de graça. Ó, Você tem que ir Stone, vendo você o tem lado que ir cara. positivo. É, Por outro lado, é um ótimo momento se você tiver dívida, se você quiser desaparecer, já que eles não estão conferindo corpos mesmo, pode só pagar para alguém fazer seu atestado de morte e seguir a vida. eu não recomendo, mas vai lá. Você faz o que você precisa. Sente-se no seu sofá, fique confortável. Prepare sua cloroquina na mão. Só Injeta seu desinfetante nas veias. ouve o gado reclamar que tem que fechar o STF e contaminar todo mundo mesmo. E vamos lá falar sobre Natal Sangrento 2. O retorno macabro. Vamos começar com você pode estar se perguntando, nossa, por que falar do 2 e não do 1? Não vai ser meio confuso? Não, nem um pouco. Porque o 2 recicla 40 minutos do primeiro filme. Todo o primeiro ato dele é só um flashback mostrando as cenas do primeiro filme. Oh meu Deus, Chinelo. O que aconteceu para que isso fosse feito? Aconteceu que, quando eles fizeram o primeiro, colocaram no cinema, grupos de mães protestaram e tiraram o filme do cinema depois de uma semana. Então a equipe de produção perdeu bastante dinheiro, mas como tinha uma certa propaganda de graça devido ao caos, quando tudo se acalmou, 3 anos depois, eles decidiram lançar o 2 com praticamente nenhum orçamento. E aí, para economizar dinheiro, 88 minutos de filme, eles utilizaram 40 minutos do primeiro. Mas então, Chinelo, você gostou do filme? Eu gostei do filme. O que você acha de mais Mas assim, interessante? gostei majoritariamente das partes novas, principalmente as que aparece nosso protagonista, o Rick Caldwell, interpretado pelo Eric Freeman, que você pode conhecer de não muito, provavelmente desse filme, se você conhecer, porque ele não fez muitas outras coisas. De fato, acho que ele parou de atuar na década de 90 e só fez alguns papéis pequenos depois. Esse foi um dos primeiros papéis dele. Ele parou de atuar. Ele teve uma carreira de 84 até 92, e aí depois ele teve uma renascença de 2013 até 2018, pelo menos até 2018, no qual teve alguns papéis na TV e várias pessoas fazendo entrevistas sobre o filme, já que ele se tornou, de certa forma, um fenômeno cult, só por causa da atuação dele. Inclusive, ele tem um em 2016 chamado A Husband for Christmas. Voltando às raízes. Né? Voltando às raízes. Fechando o ciclo, o arco narrativo tá completo, ele pode morrer de coronavírus agora. Ele começa fazendo uma tragédia, A Husband for Christmas é uma comédia, então, ó, fecha, perfeito. O que eu acho interessante do Eric Freeman, ou pelo menos achei interessante no filme, é que ele é muito bom ator, e ele só sabe fazer uma expressão Sim. facial, que é
a cara perfeitamente sem emoções e levantar as sobrancelhas verticalmente pra cima, as duas ao mesmo tempo, com o rosto perfeitamente reto. É só isso que ele sabe. Então ele faz isso quando ele quer demonstrar felicidade, tristeza, surpresa, sarcasmo, absolutamente tudo. É um cara multifacetado com uma face só, um Mas, quadrado plano. Quadrado é plano, né? É tipo mas o plano. bruto, mas assim, o bruto da atuação dele está muito em sua voz e a entonação que ele tem pra tudo. Aquela. Ah, e só um negócio. Eu fui ver o elenco do A Husband for Christmas e duas coisas interessantes. A primeira, o Robert Brian Wilson, que é o irmão dele no filme, que é o Papai Noel assassino do primeiro Natal Sangrento, também está no A Husband for Christmas. De forma alguma, isso foi uma coincidência. E ele é o 19º nome listado, então eu não acho que ele seja um papel particularmente importante. Mas tá lá, e esse é importante. A piada tá lá. É uma piada muito nicho. Eu acho que a maioria das pessoas que viram o filme não entenderam que é uma piada, mais importante é que ela tá lá. Eu acho que isso é muito interessante, mostrando que o tipo de pessoa que faz um filme de Natal pra TV tá cagando, né? Vai botar assim, os dois Papai Noéis assassinos de Natal sangrento, já que tem que fazer essa merda mesmo. Mas então, sobre o filme de TV. Eu acho que quem faz um filme de TV cagou, quem assiste não está pensando e quem paga, eu não sei por que paga. Assim, quem paga é geralmente o estúdio de TV, né? Então, sim, mas tipo, por que o estúdio de TV pagaria pra fazer um filme de. Ninguém Tal. assiste e fala, meu Deus, filme bom. É um filme de TV de Natal, não é só um filme de Natal. Filme de Natal foi um negócio que foi ficando cada vez mais raro. Que eles eram bem mais comuns nos 2000, e de 2010 para cá foi se tornando um negócio cada vez mais raro, ponto que acho que tem vários anos que nem aparece no cinema filme de Natal. Então não No ano sei, passado talvez seja um apareceu. mercado. No ano passado apareceu. Qual foi? Cats. Eles fizeram marketing como Milagre de Natal, né? Musical para esse Natal. Eu sou contra essa noção de que Cats é um filme de Natal. É um Para filme mim, pro. Cats é um filme para o ano todo. Assisti até pela terceira vez depois do podcast. A minha mãe queria assistir o filme quando lançou, não pôde, porque ninguém queria ir com ela. E aí Por que você não falou pra ela voar estava. aqui pra gente ir com ela? Eu totalmente Então, assistiria com não. sua mãe. Pois é. Aí, como fui visitar e acabei preso por aqui, eu fui assistir com ela. Ela não gostou. Ah, você me fala, Chinelo. Por que ela não gostou desse filme tão mágico, místico que é Cats? Boa pergunta. Ela comentou um monte de coisa, de que ela não gostou da música, de que a atuação era ruim, de que os gatos eram estranhos, mas eu acho que a terceira vez foi a melhor pra mim. Então, Cats é um filme que vai ficando melhor cada vez que você assistir. Talvez minha mãe goste assistindo na terceira. Eu acho que a única coisa genuinamente boa que você pode dizer que tem aquele filme é a música. Então, se ela não gostou disso, eu acho que não tem muito mais o que esperar. Eu até mudo a nota que eu dei pra Cats, que tinha dado 3 e mais um. Eu acho que é um 4 e mais um, depois de ter visto a terceira vez. Eu já vi quatro, na quarta fica melhor. Na quarta você vê mais coisas. Não, então, isso é a questão. A cada vez tem alguma coisa a mais. Por exemplo, dessa vez eu consegui ver o clipping do casaco da Judi Dench. Ah, na cabeça dela, na Ju? Isso. Então, eu falei que tinha, falei que tinha. Isso está certo, tá lá. Pois é, quem quiser conferir, você pode comprar o Cats para Universal não ter perdido tanto dinheiro no filme. Você acha que se eu der R$ 5 e um abraço, eles me vendem os direitos do filme? Não, porque os direitos tecnicamente não são completamente deles. Eles tiveram que pagar pelos direitos do. Do musical? Que deve ser caro. Mas se eu quiser esperar 71 anos depois do Andrew Lloyd Webber morrer, então você pode fazer o que você quiser com o musical. Pô, eu só queria o corte do cu. 71 anos depois da morte dos envolvidos, você pode ter. Isso Apesar se que o Jimmy assim, não fizer mais, né? né? Você acha que você tem mais de 71 anos de vida? Eu acho que não tenho mais que 3, mas tamo lá, né? Aquela coisa, ele morrendo hoje, não sei se chegaria ao momento que se torna domínio público. Mas saindo do Milagre de Natal, que foi Cats, para o Milagre de Natal, que foi Natal Sangrento 2, Foi lançado a em gente abril, pode falar. a gente não tá tão longe assim. 10 de abril. 16 de maio, só um mêsinho, pô, tá suave. Estão seguindo, foi tudo planejado, né? Tudo planejado. Só uma coisa, eu acho esse filme bom para se falar do enredo, porque você saber o que acontece no filme, de maneira alguma, te traz a experiência que é assisti-lo. A experiência do filme está muito mais em sua atuação do que em sua história em si.
A cinematografia tem uns momentos que é meio triste também. Assim, Antes da gente começar com o filme, eu só quero deixar uma coisa clara, que é uma das minhas principais críticas em relação a ele, é que ele não tem culhões pra matar a criança. a gente precisa de mais filmes que tenham os culhões para matar uma criança. Não só isso, o que me irrita não é quando o filme não mata uma criança, mas quando ele dá indicativo que vai matar e aí acovarda no último momento. Eu só quero que o filme se comprometa. Você vai matar uma criança ou você não vai matar uma criança? Se você não vai matar uma criança, não me dê esperanças. Mas então, enredo. Ele começa com uma cena que é horrivelmente longa, de apresentação do nosso adorado personagem, Henrique. Qual que é o nome dele? Rick o quê? Caldwell, Rick Cadwell. interpretado pelo grande Jack Freeman. Mano, aquela cena de introdução é muito longa. Ele batendo. Aqui ele tá lá e aí vem o enfermeiro e começa a colocar todo o material para gravação. A gente fica olhando com suspeita de que ele vai fazer alguma coisa e ele fica olhando o enfermeiro, meio que alimentando essas suspeitas, até que chega o psiquiatra, coloca a fita e manda o enfermeiro embora. O enfermeiro até faz o negócio que está olhando. Mas é, eu acho que isso é uma cena interessante porque, Eles usam muito assim, cortes e porque claramente ninguém ali sabia atuar. não só isso, dentro da história, spoilers, o Rick foge. Depois tem todo o drama de que o psiquiatra não quer o enfermeiro lá dentro, porque ele quer conversar sós com o Rick, teoricamente estabelecer uma relação de confiança. Mas depois o Rick mata o psiquiatra e aí foge. Abrindo a E porta aí tem, calmamente. abrindo a porta, essa coisa genial, que o hospício tem a porta que abre de dentro da cela e, teoricamente, mata o enfermeiro, porque se ouve alguém gritando. Então, assim, não fez diferença nenhuma o enfermeiro estar lá dentro ou não. Fez uma diferença muito importante. O filme é de 1980. Nessa época, você podia fazer filmes com ligeiros undertones racistas sem pessoas reclamarem. O enfermeiro é a única pessoa negra no filme e é a única pessoa que é gritada, no Isso. sentido subserviente. Não só isso, mas tem também um aspecto progressivo de que o negro não é o primeiro personagem a morrer. Então, Só que ele também é um personagem e ainda morre fora de cena, mas não tem falas é. e só fica com o olho arregalado. Essa é a função do enfermeiro negro. Não só isso, o grito que ele dá pode não vir do ator. Você acha que eles precisaram de mais de um dia pra gravar todas as cenas naquela sala? Eu não sei. Se eles fizeram vários takes pra cada corte, me assusta saber que o que saiu no filme são os melhores takes. Como eles tinham um orçamento mínimo, se eles precisaram de mais um dia, eu duvido que alguém tenha tido de voltar. Alguém não, né? Porque da cena ali só tem o Rick, o psiquiatra e o enfermeiro. Se eles precisaram mais um dia, eu acho muito difícil que o enfermeiro tenha tido que voltar para gravar o grito. É bem possível que tenha sido o próprio diretor até que tenha gritado ali. Mas é, e começa a cena, o psicólogo entrevistando o Rick, sabendo o passado dele, que levou ele a matar. Eu acho que foi 5 pessoas. Acho que foi mais. Teve Não, a. eu acho que são 5 pessoas que eles sabem. Tem 2 que ele mata que eles não sabem, e é quando ele é adolescente, e o cara que. O guarda-chuva. Do guarda-chuva. E aí tem. Depois ele mata o ex da namorada, a namorada, e acho que uns 3 caras. O Não, é o policial, policial. ele mata o policial com. Eu contei as balas. Ele É, mata o policial com uma bala, ele mata o cara aleatório na rua com uma bala, ele mata o Garbage Day com uma bala, e aí ele dá 3 no carro, então são 4. Ah, tá, então são 6. Mas se no carro tiver 5 pessoas, se aquele carro cabe 5 pessoas, aí é 8. Tem isso. Se for um carro de palhaço, é pelo menos 17. Bom, como nós não vemos os passageiros do carro que vira e pega fogo. Isso é outra coisa, é um negócio muito hollywoodiano, o carro virar e pegar fogo. Eu já vi carro virar e a única coisa que acontece é que ele vira. Não tem uma razão para ele começar a pegar fogo. E geralmente, quando pega fogo, são os bancos que pegam fogo. Aquele carro explode uma bela bola de fogo. Então, 5 pessoas mais um número indefinido que estavam no carro, variando de 1 a 17. E agora começa um negócio que se repete muito ao longo do filme, que eu acho muito interessante, que é, durante essa entrevista, ele contando sobre lembranças que ele não poderia possivelmente ter. Essencialmente, eles estavam reciclando o primeiro filme, e ele não é o protagonista do primeiro filme, então existem várias coisas, ele lembrando cenas nas quais ele não está.
Mas ele dá uma Ou ótima explicação pra isso. Por favor? Ele fala que o irmão dele contou pra ele. Você não prestou atenção no filme? Não, então, mas mesmo assim tem cenas que não faz nem sentido, mesmo se você considerar que o irmão teria contado. As primeiras, o primeiro filme, dentro do segundo, começa noite de Natal, ele como bebê no colo da mãe, o irmão mais velho, os pais no carro no meio da estrada, eles param Papai Noel com o carro quebrado ao lado da estrada, e aí o Papai Noel vai falar com eles, tiram a arma, eles tentam fugir, o Papai Noel tira, mata o pai, vai estuprar a mãe reage, ele mata a mãe, e aí os dois são colocados no orfanato. Isso é uma cena que até a desculpa de o irmão contou faz sentido, porque é um negócio que o irmão presenciou, realmente não faria sentido o menino lembrar, mas depois ele poderia ter contado. Ok. E aí começa o orfanato, em que a gente vê a verdadeira vilã do primeiro filme, que é a Madre Superior, e vai atormentando o menino. O que mostra que o problema do catolicismo com criancinhas não é só nos padres. No caso, o Rick não foi abusado sexualmente, até porque era os anos 80, não que não houvesse pedofilia na Igreja Católica nos anos 80, só não era mostrado o limite. O tipo de abuso que ele sofre é mais coisas como a Madre Superior insistir que ele participe de tradições de Natal, como ter que desenhar o Papai Noel, como ter que sentar no colo do Papai Noel. Uma pessoa não é muito compreensiva insistindo que o menino que tem estresse pós-traumático por causa de um Papai Noel que matou o pai, tentou estuprar a mãe e depois matou a mãe, tinha que interagir com figura. Mas catolicismo é isso, né? Acho estranho eles colocarem a freira que tem tradições tão rígidas apreciar tanto o Natal com Papai Noel e não o Natal com Jesus. É até estranho porque no final do filme ela tá vendo parada de Natal e ela reclama justamente de terem tirado Jesus do Natal e essas coisas. Mas então essa parte do filme é essencialmente só a freira atormentando o menino. Não é a parte particularmente interessante. As partes interessantes são quando corta pro Rick falando com o psicólogo, porque assim, ele é a melhor, se não a única coisa boa do filme. E aí segue para quando o Billy se torna adulto. E aí ele consegue um emprego numa loja de brinquedos e tem que se vestir como Papai Noel. Aí, durante a festa de Natal, quando tá todo mundo comemorando, ele vê dois dos empregados irem para os fundos, ele os segue e aí lá eles estão se pegando e o cara tenta estuprar a menina. A segunda tentativa de estupro do filme. Ainda tem mais. Pois é, aí nisso ele fica louco, enforca o cara com luz de Natal, a menina fica desesperada ao ver ele matar o cara, ele mata a menina, os outros funcionários vão ver o que está acontecendo, ele mata os seus funcionários. E isso é uma das partes que o menino absolutamente não tinha como saber o que tinha acontecido, porque a próxima vez que o Rick vê o Billy é quando o Billy morre, então ele não tinha como ter contado nada do que ele fez para um menino. O Billy pode ter escrito um diário passado pra ele. Ou só passado telepaticamente, como todos os bons irmãos gêmeos fazem. Eles não são gêmeos. Eles são gêmeos de Até coração. 7 anos de diferença não é o suficiente pra impedir a genialidade desses irmãos, Chinelo. Tá bom. Aí todo o resto das cenas é ele, de novo ele matando pessoas de maneiras que o Billy absolutamente não teria como saber que ele fez. Ele mata os meninos que estão descendo uma ladeira de trenó, ou outra coisa que o Billy não teria como saber, mas ainda está contando para o psicólogo. A polícia que está perseguindo o assassino vestido de Papai Noel. Isso é outra coisa, como a polícia sabe que tem um assassino vestido de Papai Noel, se o Rick matou todas as testemunhas, mas releva, a polícia vê um cara vestido de Papai Noel subindo na janela, e aí vai, entra na casa, aponta a arma pro cara quando ele quarto, e aí revela que é só o pai da menina que está no quarto, não tem nada a ver com o Billy. Então é uma coisa que, assim, não há nenhuma razão para ele saber sobre isso ou nenhuma razão para ele contar para o psicólogo. A única forma que ele teria como saber disso seria se tivesse noticiado e realmente não existe o porquê noticiar algo tão pequeno. Aí ele continua contando até chegar à parte. Eles estão no orfanato, as crianças teoricamente esperando a vinda do Papai Noel, visto que é Natal, sem saberem exatamente o que está acontecendo. Chega o Papai Noel, também chega a polícia e atira às cegas nesse Papai Noel, que depois descobrem que era o zelador, que não respondeu ao policial por ser praticamente surdo. Isso a polícia fica de tocar, sendo que o Billy realmente chega, mata o policial que está de fora do orfanato. O Rick vê o Billy na porta e deixa ele entrar. Não que fizesse diferença, era uma porta de vidro e ele tinha um machado. E aí, antes do Rick conseguir matar a Madre Superior, ele leva 3 tiros nas costas e morre. Nisso, o Rick diz, Naughty,
que era a frase que o Billy repetia, o que dá a entender que ele será o novo Papai Noel assassino. O que você já sabe se você está assistindo esse filme. Então, Chinelo, se você assiste e conhece One Piece, ou leu One Piece, você tem uma justificativa bem parecida para as ações do irmão mais novo aí. É o Inherited Will, que o irmão mais novo herdou do irmão mais velho. Assim como o Luffy herdou o Will do Shanks e assim por diante. É tudo uma única temática, One Piece, Silent Night, Dead Night 2. Você acha que o Oda se inspirou em Silent Night? Claramente. Então, o que você achou do primeiro filme dentro do segundo? Eu achei que a pior parte do filme, que demora bastante. O pacing é meio ruim. Eu acho meio ruim a transição que eles fazem da cena pro flashback. As transições, no caso, né? Da cena do psiquiatra pro flashback. Mas talvez seja um julgamento meio enviesado. Porque os primeiros 40 minutos do filme eu assisti em velocidade normal. Então tem isso. Os últimos você assistiu em Velocidade 2? Eu assisti em velocidade. Ok. As músicas de Natal ficam bem melhores no Velocidade 2. Porque dura menos? Não, porque eles tentam fazer aquelas músicas com um tema natalino, mas meio dissonantes, pra falar, tipo, oh meu Deus, é um filme de terror de Natal. Só que acaba ficando engraçado em Velocidade 2. Então quando ele tá matando todo mundo com a musiquinha de fundo, a musiquinha de fundo fica engraçada. E a risada do Rick fica muito engraçada também. A risada do Rick é bom em qualquer velocidade. Pô, mas em Velocidade 2 dá um grau. Tipo, continua. Pois é. Não, eu acho que a única parte boa realmente dessa cena são as transições. As transições, assim, os momentos em que o Rick tá falando com o psicólogo, e só por causa da atuação do Eric Freeman, mas assim, fica evidente que o primeiro filme em si era um filme de terror, e enquanto para a parte 2 eles já queriam dar um aspecto mais cômico, e aí fica a questão de se a parte 2 é do jeito que é, pela intenção desse aspecto, ou simplesmente porque como resultado das escolhas do Eric Freeman. Segundo a Wikipédia, na página do diretor, que é o Lee Harry, o cara, acho que ele não queria fazer isso, mas ele ficou feliz de ter a recepção que teve. Nem todo diretor, quando acontece isso, fica feliz. Eu acho que a Sim, opção dele ia ser fazer um filme que não fosse memorável de forma nenhuma, ou fazer ou alguma coisa que as pessoas lembrassem. Então é que tem diretor que vai pra defensiva, já que você que não entendeu o filme. O que o diretor de Cats falou? Ou ele não teve coragem de falar nada? O Tom Hooper? É. Acho que nada. Eu pelo Eu não, menos não achei, vi nenhuma entrevista. eu não A gente devia consegui ter achar visto, nenhuma assim. entrevista. Depois do lançamento, né? Antes do lançamento tem vários. Esse lançamento, mas porque você tem que motivar as pessoas a irem e fica um negócio, você não vai falar mal do filme. Apesar que, assim, ó, às vezes, quando a pessoa tem muito desdém do filme, dá para ver nas entrevistas mesmo que ela esteja dizendo: não, o filme é ótimo, vá com toda a sua família assistir. Mas voltando ao Natal Sangrento. Aí chega a parte do filme que eles realmente filmaram uma coisa nova, que é essencialmente a história do Rick depois do irmão ter morrido, na qual ele conta sobre como foi adotado e tem uma boa criação até o momento que o pai dele morre, e aí ele tem que arranjar um emprego, e também logo que o pai dele morre é a primeira vez que ele mata alguém. Ele tá andando por um campo e aí vem um casal se pegando, um jovem casal de 45 anos. Você sabe aquela coisa que em filmes e em séries que tem personagens que estão no ensino fundamental ou médio, eles pegam adultos com, abre aspas, caras de jovem, tipo a Emma Stone pra fazer? Depende, na década de 80 os caras tinham 30 anos e foda-se mesmo. Então, os caras tentaram, levaram isso um pouco a sério demais, assim, eles levaram pra todas as classes. Na década de 80 era outro nível, que assim, foi os atores de 30 anos, não precisava nem fazer barba. Tipo em Grease? Grease é dessa década, É, não é? isso é dessa época, mas, por exemplo, você vê Carrie, a estranha, aquela galera ali não tem, sabe, 17 anos de forma alguma. Assim, os homens têm aquelas barbas de 2 dias. Eu poderia falar que eu sei, mas eu não tenho esse problema na minha vida. Pois é. Calma. Carrie a Estranha é pra se passar com os personagens que tivessem 17 anos. É uma coisa assim. Eu tô vendo screenshots. E tem fácil uns 30 pra 40, assim, né? Carrie é a estranha dos anos 80, aqui, 76. 76 que teve o outro. O remake de 2013. Nossa, essa tia tem fácil uns 50, mano. Tem a Carrie? Não, aqui parece que ela ganhou Rainha da Festa, alguma coisa assim. A Carrie. É a Carrie? A Aqui. Carrie. Ela ganha a rainha da festa e aí derrama um sangue de porco nela. Nessa cena que ela tá sorrindo, ela parece a Regina Duarte, pra você ter uma noção. Daqui a pouco ela vai ser chamada pra ser ministra. Carrie ainda é uma das mais novas ali. Tem gente que é bem pior. Assim, voltando a Natal Sangrento, a gente tem a terceira cena de estupro. O cara tenta estuprar a menina, mas não.
obviamente, senão não estupro. E aí ele fica puto, não termina o estupro, mas vai para o caminhão dele pegar uma cerveja. Nisso, o Rick segue ele até o caminhão, entra no caminhão, liga, atropela o cara várias vezes. A mulher vê, fala obrigado. O Rick claramente aprendeu com o Zumbilândia que você tem que dar o double tap sempre, né? E o triplo, o quádruplo. Tem que garantir. Aí no que ele mata o cara, é a parte que. Aí depois de ele ter matado o cara, segue pra cena dele no seu primeiro emprego, no qual a gente tem o que é provavelmente a melhor cena de morte do filme, quando ele está tirando lixo. Nisso ele vê um cara espancando o outro, e aí decide ir até os dois, e aí pega um guarda-chuva. Encontrado no lixo. Assim, é um puta guarda-chuva, né? Porque os meus guarda-chuva dobram 90. Você lembra quando a gente tava embaixo do Minas ali que você tava girando o guarda-chuva e você foi abrir? Ele voou há muitos anos atrás, quando foi uma cena muito engraçada. Você estava relembrando agora quando você falou que os guarda-chuvas dobram no vento. Você também quebra eles brincando com eles, não apenas no vento. Era uma sombrinha que saiu. Acho que é que saiu a parte de cima, só que ela saiu fechada. Você tava girando ela, batendo ela nas coisas, pá. Aí quando você falou alguma coisa e apertou pra ela abrir pra fazer efeito, só que aí ela só saiu e caiu assim. Ok, eu lembro disso. Agora eu lembrei. Pelo menos os guarda-chuvas quebram girando, mas esse o Rick consegue usar pra atravessar o cara. E ainda abre o guarda-chuva depois de atravessar. Por algum motivo ele abre rasgado. Ah, podia já estar rasgado. Justo. Já que Ah, tá no afinal tava lixo. no lixo. Pode ter rasgado dentro, cara, mas de qualquer forma, abre o guarda-chuva, o cara cai e aí começa a chover. Sim, A chuva mais cereja do natural bolo. possível. É, aquela chuva gorda de filme em que Claramente alguém jogando um balde de uns 5 metros de altura. ou alguém com mangueira. Nem lembro o que acontece depois dessa cena. Né? Aí consegue namorada, né? Isso, exatamente. Aí corta pro hospício, o psiquiatra tá suando porque ele fala que essa cena não tava nos arquivos dele. Esse assassinato não tava nos arquivos dele. Ele se enxuga com um paninho, o paninho dele tem um bordado vermelho, ele fica mó nervoso por causa disso. E aí passa pra namorada. É até legal que o psiquiatra vai falar, fale-me sobre a... Jennifer. É um negócio... Supernatural. Não, é um negócio super natural, porque eles botam uma foto dela e é claramente o headshot dela que ela mandou para conseguir o papel. Assim, nem pra ser um negócio, uma foto deles juntos. A foto tá inclusive autografada ou assinada, né? É o headshot assinado dela. É a parte legal que eles vão pro cinema e tá passando o primeiro filme. É meta. Você A pode parte dizer mais que interessante é que é um filme tão assustador que eles deixam as luzes ligadas do cinema. Você pode dizer que o Rick é, na verdade, um narrador não confiável, porque as lembranças que ele tem do irmão são, na verdade, distorcidas por um filme que ele viu de temática semelhante. E ele criou esta falsa realidade. E por isso ele tava no psiquiatra, É, no hospício. Ele era louco. Você já sabia o que acontece depois? Ele é preso novamente. A nova psiquiatra dele se chama Harley. Que tal, Chinelo? Vamos tá, mandar, entendi. vamos mandar pra Warner esse roteiro. Vai ser o melhor roteiro de. Ele morre no final do filme, mas então é meio difícil. Ele só recebe 3 tiros. Claramente ele pode se recuperar disso. Se não me engano, no Noite Sangrenta 3 ele aparece de novo lobotomizado, só que outro ator, com aquário na cabeça que mostra o cérebro. No qual eles estão utilizando uma médium cega para entrar na cabeça dele por alguma razão. Do 2 pra frente, a partir do 3, é quando eles falam foda-se, vamos só zoar. Basicamente. É tipo o Ataque dos Vermes Malditos, que é a partir do. Não, Quando, muito pior. que eles começam a peidar fogo nos Vermes Malditos? É no 3 também? 3. É. 3 é o número mágico para séries de trash, né? Então, nesse caso é muito pior, porque. Mas Versos Malditos 3, no mínimo, é memorável. Então, 3 ele volta e aí tem uma médium que, a partir de um aparelho, entra dentro da mente dele, tipo Inception. 4 é sobre uma repórter investigando a morte de uma mulher que começou a pegar fogo e pulou de um prédio. Nisso ela descobre sobre um convento de bruxas que adoram a deusa Isis, que quer que ela se junte a elas, que tem alguma coisa sobre elas odiarem homens. Como isso se relaciona minimamente com os filmes anteriores? Não se relaciona. Ok. Tem o nome. Aí, de alguma forma, o filme acaba com ela sendo estuprada por um mendigo amando das bruxas e parindo uma larva gigante. Ok. Você acha que estupro é tão prevalente na população quanto esses filmes deixam entender? É difícil responder se você está perguntando no escopo geral ou se você está perguntando quantas vezes uma pessoa testemunharia estupro em sua vida. Se você for estuprador, acho que algumas. Não tem isso. E aí o quinto é sobre
uma loja de brinquedos que tem o Mr. Pedro. Não é porque ele é um pedófilo, é porque é uma analogia de Pedro, porque ele tem um filho que é, na verdade, um androide, que está criando brinquedos que matam crianças, que por acaso também é um enredo de... Pelo menos a parte com os brinquedos que matam crianças, também é um enredo de Halloween 3. De Toy Story. Eles não matam, pô. Não sei, eu não vi o 4, então se você me disser que é isso o 4, pode ser que sim. Eu não tenho como... É isso que acontece no 4, é exatamente isso. Eu não tenho como refutar isso. Tem aquele filme dos brinquedos que ganham um chip militar e começam a fazer guerra no jardim. Eles quase matam crianças também. Chama Pequenos Guerreiros em português. E aparentemente tem um Pequenos Guerreiros 2. E aí o 5 é sobre esse androide que mata o pai, toma o lugar dele e tenta matar uma família. Que é uma coisa sobre ele construir brinquedos que matam pessoas, né? Se parece ser um negócio absolutamente nada a ver, porque é. A única conexão com o 2 e o 3 é realmente o nome. Eu acho que a repórter do 4 aparece no 5. Mas, assim, tem uma razão do porquê as pessoas só lembram dos dois primeiros. Fizeram um remake em 2012, mas a história é diferente. Porque tem um Papai Noel assassino, mas é só isso. E não deram nem a cortesia de dar um papel para Eric Freeman. Ele é praticamente a única razão porque alguém lembra desses filmes. Exato. O que a gente estava falando agora? Ele consegue namorada. Isso, exatamente isso, namorado. Pronto. E aí ele vai no cinema e onde ele assiste E aí, onde ele assiste o primeiro filme, e aí lá tem um cara interrompendo o filme, ele vai e mata o cara, e quando ele está matando o cara, que ninguém nota, a sala de cinema completamente iluminada e minúscula, porque eles não se deram o trabalho de alugar uma sala de cinema de verdade. O cara deve estar, sabe, 4 fileiras atrás deles. Ninguém nota que o Rick tá matando o cara. Até o cara tinha um amigo que desaparece, não dá para entender se o Rick matou o cara. Aí nisso aparece o ex da namorada dele, tá dizendo que quer ela de volta e coisa e tal. Ela dizendo que não quer. E essa cena culmina só em apresentar o personagem, porque a cena seguinte são eles andando por uma vizinhança. E aí o cara tá lá consertando o carro dele e fala alguma coisa. Esse gorila por quem você me substituiu, uma coisa assim. Que assim, o cara devia ter muita confiança em si, porque o Eric Freeman era gigante na época. Ele só era bolado para um caralho, isso não é gigante. É. Porque ele Não, tá, facilmente mas deitava assim, todo mundo no soco ali. ele claramente deitava o cara no soco. O cara Deitava no fala que soco, foi. não precisava nem usar a chupeta de carro que ele usou, não é mesmo? Pois é. O cara fala que comeu a menina no banco de trás do carro. Aí o Rick surta, pega ele coloca uma chupeta de carro Na boca? na boca, assim, amarra nos dentes do cara, passa a corrente, explode os olhos do cara junto com os óculos escuros. Na verdade, eles só puderam fazer o efeito de explodir os olhos do cara porque o cara estava de óculos escuros, né? Agora tem uma parte do podcast que eu gosto de chamar de Polícia da Diversão. Você sabia que uma bateria de carro só tem 12 volts e o corpo humano tem baixa resistência, tem em torno de 1.000 ohms de resistência? Você também sabia que para parar um coração você precisa de pelo menos 0,1 ampere? E para fazer alguma coisa como os olhos de alguém explodir, que acontece em uma cadeira elétrica, você precisa de pelo menos uns 2 amperes de corrente? Pois é, quanto você acha que devia ter a corrente da bateria de carro? U igual RI, o U. É 0,001. Aliás, acho que é 0,01. Mas de onde você pegou essa resistência do corpo humano? Num manual sobre choques elétricos para eletricistas. Porque é diferente se é pela pele ou se é por tecido Eu não sei, pele. eu sei. O 1.000 é o mais baixo, que é o que eles colocam se você tiver molhado. Mas na pele molhada. Então, na boca tá molhado, Não, é porque a pele por causa no da caso ele queratina, liga aos dentes. a pele por causa Então, da ele, queratina, ela é menos condutiva à eletricidade do que uma mucosa não queratinizada, como da boca. Então a uhum, boca pode ser menos condutiva. Agora vamos procurar a condutividade de mucosas. tá bom. Vamos pôr dessa forma. Para ter esse efeito, a resistência da mucosa tem que ser de 6 ohms. É 6 parece baixo. A não ser que essa bateria de 500, carro seja... 500, 500. Ainda é metade, mas ainda é bem mais alto que 6. Então, seria o dobro. Então, ele só precisa de 5 vezes aquilo para parar um coração. Então, muito menos conseguir explodir os olhos. Portanto, não é plausível. Nós detonamos esse mito.
Esse é mais um episódio de A Polícia da Diversão. Mas é. Aí o cara morre, a menina fica desesperada e com raiva dele, tenta correr. Aí ele pega uma antena, a antena do carro e usa pra enforcar ela. De tudo que ele tinha ali, inclusive a chupeta. Eu acho que seria mais eficiente você usar as próprias mãos. Sim. Você quer fazer um estudo duplo cego com réplica para ver qual a eficiência de se enforcar alguém com antena versus a eficiência de se enforcar alguém com as mãos, chinelo? A gente pode propor para a FAPESP. Você acha que ela vai aceitar? Olha, tecnicamente não é de humanas, então possivelmente. É médico, né? O vai entrar vai gostar. Então, você, caro ouvinte, quer nos ajudar em mais um episódio de Polícia da Diversão? Por favor, submeta-se como cobaia nosso experimento de enforcamento com antena de carro comparado com mãos. Eu imagino que a antena de carro não vai causar nada, porque mesmo no filme a antena não consegue pegar todo o pescoço dela. As restrições para quem fosse se inscrever como cobaia são: não pode ser muito suado, nem ter fetiche com estrangulamento erótico. Aliás, você pode ter fetiche, mas não experiência. Você pode ser curioso sobre, mas não ter tentado. Porque aí a pessoa pode ter uma resistência maior de estrangulamento e aí meio que foge com os dados. Que vai estrangular as pessoas. Eu não quero ninguém gozando em mim enquanto eu estiver fazendo experimentos nenhum. A gente estrangula de trás. Mas eu também não quero gozar na pessoa enquanto eu faço experimento nenhum. Eu Enfim, tenho dúvida se eu mantenho essa parte, não foi. acho que provavelmente você vai tirar, mas não sou eu que edito, então. Não, eu deixo. Continue. Aí vem o policial que tá com a arma apontando pra ele. Ele tem a ideia brilhante de chegar até ele Até onde ele uma alcança com as distância. mãos. Uma distância que ele alcança a arma com as mãos. Ele mata o policial com a arma e aí sai andando pela rua atirando em pessoas. Tem até a cena mais icônica do filme, que é um cara tirando luz pra fora. Ele chega até o cara e atira nele. Você pode já ter visto a cena em compilação de pior atuação e pode ter tido dúvida se era um callback a alguma coisa antes do filme. E não, ele só começa a matar pessoas e rir. Uma risada muito boa. Faz o Tommy Wiseau parecer um bom ator. Não, ela não faz isso. Mas eu acho que se equipara a do Tom Wiseau. Mais ou menos. A do Tom Wiseau ainda é mais A do Tommy Wiseau é mais... artificial. É que o Tom Wiseau é um alienígena, né? Ele não sabe com Ela não é a risada. É só que ele ri do jeito alienígena, europeu. Pois é assim que eles riem na luz hoje de Júpiter. Afinal, o Pentágono recentemente liberou a footage do Tommy Wiseau chegando na Terra, né? E ninguém se importou, porque estão morrendo aos milhares. No Brasil a gente tem mais que se importar. A Europa poderia ter se importado em algumas partes, pelo menos. Então, como o Pentágono que liberou lá nos Estados Unidos, eles estão tendo quase um 11 de setembro por dia. Tá meio difícil se importar tanto. Né? Só uma gripe, cara. Só uma gripe. Uma gripezinha. É porque eles não têm histórico de atleta. Exatamente, tudo obeso. Aí fica mais difícil. Assim, o que a gente tá usando. A risada do Tommy Wiseau. Assim, a risada de como se rir em Júpiter. É isso, não se ri em Júpiter. E aí o Tom só viu pessoas rindo e tenta replicar isso. Mas não sabe exatamente o porquê elas fazem isso. Por isso que ele ri em momentos impróprios, como inteligência artificial tentando encontrar lugares para incluir uma risada. Eu estou curioso para saber se a gente fizesse uma inteligência artificial e treinasse ela conseguiria rir melhor que o Tommy Wiseau. Eu acho que consegue, porque já tem os simuladores de voz, o pessoal simula a voz da pessoa lendo alguma coisa. Se você quiser, eu acho que eu te mandei o Martin Luther King lendo a tragédia de Darth Plagueis. Eu acho que eu vi essa, você me mandou. Eu acho que conseguiriam criar uma inteligência artificial com uma risada melhor que a do Tom Wiseau. A gente pode tentar. Pode tentar. Não sei nem como começa, mas pode tentar. Eu sei fazer algumas inteligências artificiais, alguns tipo mais primitivo, assim, mais básico, mas eu não aprendi o resto. Enfim. Aí O que você tá falando do filme mesmo? Ah, a cena que ele mata o policial. Aliás, ele mata o policial, começa a matar as pessoas sem nenhuma razão, aí atira contra um carro que quase acerta o dublê. Que o carro vira, se você olhar bem a cena, o carro chegou muito perto do dublê. Assistindo Velocidade 2, eu reparei. Porra. Mas chegou muito perto do dublê, do tipo de que provavelmente não foi algo encenado. Planejado. Eu acabei de ver a cena real. Passa, tipo, se o cara não se mexesse e acertar ele na cabeça. No mínimo, o ombro pegava. É só uma peça de metal se mexendo rápido, pesando 1000 quilos. Tá só. Tem momento, não. Só deslocava seu ombro para suas costas. Você poder bater palma pra trás, ó, né? Ser mágico. Você só mexer um braço. O outro braço você tá meio solto dentro do seu corpo.
É só você chacoalhar o corpo que você consegue fazer ele mexer também. É, Aí ele decide que vai se matar. Já tinha dado 6 tiros, a arma estava vazia. Ele é preso, vai parar no hospital psiquiátrico. E nisso é quando ele mata o psicólogo, forca ele com a fita. Não acho que uma fita seja tão forte assim, mas isso é pra Eu, questionar. sim, eu acho que a gente podia colocar no mesmo estudo sobre enforcamento. Enforcamento com fita, justo. Eu acho que rasga, mas é simbólico. Porque a fita é ele, né? Porque quando acaba a primeira fita de gravação, ele pede, então esse sou eu. A fita é ele. Então, é simbólico dele estrangulando o psicólogo. É ao mesmo tempo simbólico quanto literal, porque ele de fato estrangulou o psicólogo. Olha Exatamente. só. Múltiplas camadas. Ele estrangular o psicólogo com a fita como ele estrangular o psicólogo com as próprias mãos. O que, apesar de ele definitivamente ter usado as mãos para estrangular o psicólogo enquanto segurava a fita. Então, a gente já tem o real, já tem o simbólico, agora só falta o imaginário. Bora, Zezete ficaria orgulhoso. Ele tem a incrível porta do manicômio que abre de dentro da cela, sai e mata o pessoal do manicômio e... Que aparentemente não é treinado para lidar com pessoas agressivas. não tem ninguém, sabe, com arma de dardos, não pulam 3 caras com a camisa de força para prendê-los. Eu imaginaria que seria necessário para um enfermeiro de manicômio ser no mínimo bolado, assim, né? Geralmente são, né? Mas esse era a exceção que torna a regra verdade. E aí ele vai e mata um cara vestido de Papai Noel e vai até a casa da Madre Superior para matá-la. Uma cena que parece que alguém assistiu o Iluminado e decidiu que ia recriar, porque ele entrando lá com o machado é quase que uma cópia da cena do filme do Stanley Kubrick. Tem duas coisas. Uma que eu esqueci de falar. Quando ele vai se suicidar, os policiais... Gritam para ele não fazer. Isso, mas eles gritam de uma forma como se eles estivessem pessoalmente... Como se eles estivessem pessoalmente preocupados. Isso. É tipo, não se mexa, eu vou te matar. Pô, cara, não se mata, a gente tava aqui numa coisa tão especial, assim, nós dois. No lugar vocês estão apontando armas para ele, então há um segundo atrás vocês estavam completamente ok em atirar nele. E segundo, você ainda tem muito pelo que viver. Ele acabou de matar 5, 6 pessoas, ele vai passar o resto da vida na prisão. E sobre a cena da véia, eu não sei porque de repente ela virou Deadpool no meio em meia cara. Eu acho que só velhice não explica aquilo. Disseram que ela teve um Um AVC. AVC. Um AVC não explica você virar Deadpool na cara. Também não, mas... Explica a cadeira de rodas no máximo, que ela já estava antes. Então, eu ia comentar. No final do primeiro filme ela já tá na cadeira de rodas. É interessante. Assim. Quando ela na cadeira de rodas empurra a cômoda pra cima da porta e o Rick começa a abrir a porta, você viu como ela faz pra fechar a porta? Cadeira de rodas. Sim, ela acelera com a cadeira de rodas e bate. É. Como isso é possível? Né? Mais um episódio de Polícia da Diversão. O diretor claramente nunca andou numa cadeira de rodas ou viu alguém andando numa cadeira de rodas. Não dá. Uma cadeira de rodas algo que seja mais pesado que você. E só uma batidinha da aceleração. Eu devia ter, sei lá, uns 40 centímetros para acelerar. Não ia empurrando constantemente. Mas você notou qual o número da casa dela? É 666? Super sutil. Não é clichê, nem nada. Eu acho interessante porque é a casa dela, né? Não é um convento. Casa dela. A casa dela, sendo cadeirante, tem escadas. Não só dentro da casa, mas para chegar na casa. Acho que a melhor parte é quando ele chega, ela está no segundo andar. E aí ele persegue ela cai do segundo andar, ela cai da cadeira de rodas. E tem uma cadeira de rodas embaixo. Desce a escada e tem uma cadeira de rodas embaixo. Sim, é como se ela caísse já na cadeira de rodas. Né? É espacialmente bem pensado. Vai ver, ela estava querendo treinar força da parte superior do corpo, por isso ela subia escada na mão mesmo. Entendi. Achei que você ia falar que ela fazia um freestyle ali na cadeira de rodas. Pode ser. Igual skate descendo no corrimão assim, tá ligado? Eu tava pensando ela plantar bananeira e subindo sentada na cadeira de rodas com as mãos, assim, pela escada. Pra uma velha de 90 anos, ela tá... Manter o shape. Manter o shape. Você não pode punir as crianças se você não tiver shapeado, né? Saúde não tem idade. Saúde tem apenas Covid. Ou saúde, se a gente estiver falando de ministério, não tem ministro. Exatamente. Era o One Month Free Trial. Né? Porque deu 27 dias e ele foi embora. Não, 27 dias que ele falou que ia precisar de pelo menos 2 semanas para se ajustar ao contexto. Então, de trabalho mesmo, ele teve 2 semanas. Mas sim,
ele perseguindo a véia que pega uma faca para se defender dele, que tem um machado, e não está numa cadeira de rodas. Mas é praticamente o final do filme, que ele mata a velha, spoilers, que não, realmente devia ter morrido no primeiro filme, mas... E aí chegam na casa a outra freira com a polícia, encontra lá a véia, vai falar com ela e a cabeça da véia cai. Corte muito limpo com o machado. É quase um anime, né? Cortou o ar na frente da velha, a pressão de ar, que nem o Zoro no One Piece. Ah, Lá e justo. cortou o pescoço da velha. Depois de dar um corte de precisão equivalente ao que você tem quando usam um cortador de pressão de água, contam lá a velha, no que mexe na velha, a cabeça dela cai. Ele aparece com o machado, enchendo de chumbo, ele cai e morre. Ou não, porque ele aparece no 3 um ator diferente. Mas Porque isso ele que morre, mas a ideia dele não pode morrer. é tipo V de Vingança. Exatamente, Ideas Don't Die. Mas é um grande filme, drinking game de Noite Sangrenta 2, Natal Sangrento. A cada estupro você vira o copo. Acho clássico toda vez que alguém morrer, toda vez na primeira metade do filme que o Rick está falando de uma memória que ele não poderia ter, você dá 2 goles. Toda vez que uma camisa ser rasgada, porque muitas camisas são rasgadas nesse filme. Mas aí você vai estar bebendo junto do estupro, né? Não, tem rasgada fora do estupro também. Tem mais Não, rasgado tem, que mas... estupro. Então, mas se você terminar o copo nos estupros do filme, você vai beber porque a camisa é rasgada, aí depois você vai terminar o copo. Vai que você, quando você bebe por causa da camisa rasgada, você já terminou o copo. Aí você tem que pegar um novo cheio. Sei lá, dá 2, 3 goles pro estupro ao invés de terminar o copo, né? Você não sabe brincar desse jogo, não. Eu estou querendo maximizar a quantidade de álcool que a pessoa ingere. Eu acho que se a gente fizer uma que a pessoa vira o copo, isso pode afetar de maneira negativa. Não, foda-se. Fica a seu critério o quanto você vai beber. Toda vez que o Rick der a risada clássica. Acho que é justo virar o copo no Garbage Day. Não, no Garbage Day eu concordo. Toda vez que trocaram o ator do Rick, porque eu acho que trocam umas 7 vezes dependendo de cada momento da vida dele. Toda vez que ele chegar muito próximo do psicólogo, ele começar a violar o espaço pessoal do psicólogo. Toda vez que mostrar que o número da casa da véia é 666, que mais? Sei lá, cor vermelha? Porque Mostrar a cor vermelha? É foda, né? Aí você decide, ou você bebe ou você fala Nori, e mata alguém. Toda vez isso é Nori, né? Boa, isso, real. E acho que é isso. Então, meus caros ouvintes, como dica para o próximo episódio, tudo que eu posso falar é... Um episódio futuro que não vai ser o 13. Eu queria só comentar que amigo do programa, Pedro Salomão, lançou um novo livro de poesias, que nós já temos em mãos. Então, pós-pandemia, a gente vai fazer o episódio. Se nenhum de nós morrer. Isso. Então, se você está querendo sair de casa, fique em casa, senão você vai perder o episódio. Pedro Salomão. E se você estivesse perguntando, sim, ainda tem negritos e sim, ainda tem PS. Não teve uma dedicatória pra gente. Não teve uma dedicatória pra gente. Então é isso. Estava lá na festa comendo brigadeiro, deu aquela dor, corri para o banheiro, cheguei lá na fila, estava lotado, não deu pra segurar e fiz despreocupado, cheiro foi subindo, ninguém aguentou, colocaram as máscaras e senti o odor, não rimou. Jingle bells, acabou o papel. Não faz mal, limpa com o jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Como eu vou fazer pra limpar meu cu? O ruim desses papéis são todos de segunda. Ficam esfolando toda a minha bunda. Pronto.